Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, aqui é o professor Paulo, começando com a aula de hoje de juros compostos, preparando para o concurso da Caixa Econômica Federal, certo? Então, para quem já viu o de juros simples, lá nós tínhamos o cálculo dos juros, que era pelo CIT sobre 100, que é a fórmula mais fácil de se calcular os juros e até mesmo o montante. Aqui nós não temos isso nos juros compostos, tá? Aqui, obrigatoriamente, nós temos que usar essa fórmula do montante, que é dado por capital multiplicado por 1 mais I sobre 100 elevado a T. E se caso o problema pedir os juros, aí nós fazemos o montante menos o capital. Lembrando aqui, se a taxa e o tempo estiverem em unidades de tempo diferentes, o melhor a se fazer é sempre mudar o tempo, tá? Aqui a taxa tu só pode mudar utilizando uma fórmula que foi visto na aula da semana passada e que tem aí tem os vídeos aí gravados e postados, ok? Então, vamos começar olhando as questões e ver como resolver elas, como a Banca Sesgran-Rio pede normalmente esse assunto, certo? Número 1. Então, o que nós temos ali? Um cliente deseja fazer uma aplicação em uma instituição financeira que paga uma taxa de juros compostos de 10% ao ano por um período de 3 anos, já que, ao final da aplicação, planeja comprar uma TV no valor de R$ 3.500 à vista. Qual o valor aproximado a ser investido para esse objetivo ser alcançado? Então, primeira coisa, vamos tirar os dados do problema. Então, ele me dá a taxa, que é de 10% ao ano. O período ele está me dando, que são 3 anos. E eu quero chegar a um montante de 3.500, que é o valor dessa TV. E eu quero saber o quanto eu vou ter que aplicar para chegar nesses 3.500 em 3 anos com uma taxa de 10%. Então a gente quer descobrir aqui qual é o valor do capital. Então a gente vai utilizar a nossa fórmula aqui do montante. Então, C, 1 mais I sobre 100, elevado na T. Então, 3.500 é igual a C, 1 mais o I, que é 10, dividido por 100, elevado no tempo 3. Feito isso, eu vou começar a resolver o que tem dentro do parênteses. Primeiro, eu posso tirar um zero aqui para facilitar. Então, nós vamos ficar aqui com 1 mais 1 sobre 10. Ó. Eu tenho um zero, então significa que eu vou ter uma casa decimal. Então, isso vai ser 0,1 elevado na 3. Então, 3.500 é igual a C vezes 1,1 na terceira. Aqui, nesse caso, nós vamos ter que calcular o 1,1 na terceira, tá? A banca não deu. Normalmente eles dão para valores mais altos, baixos muitas vezes tem que calcular. Então isso dá 1,331. E esse 1,331 eu vou passar dividindo. E agora, fazendo essa divisão, a gente chega na resposta correta. Então, aqui a resposta do nosso capital é 2.629,60, que é a resposta letra A. Então, número 2. Um investidor planeja ter um montante superior a R$ 600 mil
e para isso aplicou uma única quantia de R$200 mil em janeiro de 2023 a uma taxa fixa de 12% ao ano no regime de juros compostos, conforme orientação do consultor financeiro indicado pelo gerente do banco. Supondo-se que ele não faça mais nenhum aporte no investimento, o número mínimo de anos para ser atendida a meta por meio exclusivamente desse investimento é igual a... Bom, vamos tirar os dados então desse problema. Ele quer ter um montante superior a 600 mil, mas vou considerar como sendo 600 mil reais, tá? Quero chegar nesse montante. E ele aplicou em uma só quantia, então o capital está sendo aplicado é de 200 mil reais, com uma taxa de 12% ao ano. E eu quero descobrir quem é o T, o tempo que ele vai ficar aplicado. E ele me dá duas coisas importantes aqui. Vou botar aqui do ladinho. O log de 1,12, sendo 0,049, e o log de 3, sendo 0,477. Bom, o que acontece aqui? Se ele me bota um logaritmo como dado, tá? Então, significa que em algum momento vai chegar nesses valores, tá? Então, em algum momento tu vai ter que aplicar o logaritmo aqui dentro. Então, é o seguinte aqui, vamos usar a fórmula do montante para tentar achar o tempo. Então, aqui o montante é o capital 1 mais I sobre 100 elevado na T. O montante que a gente quer é 600 mil ou mais. Vou usar os próprios 600 mil aqui que ele está falando. Capital é 200 mil. 1 mais a taxa, que é 12, sobre 100, elevado no tempo T, que é o que a gente quer descobrir. O que a gente vai fazer agora? O 200 mil, ele está multiplicando esse parênteses. Então, eu vou passar dividindo. Aqui, ó, 12 sobre 100, ó, eu tenho 2 zeros, então significa que em cima eu vou ter que ter duas casas decimais. Então, dá 0,12 elevado a t. Feito isso, ó, aqui eu já posso cortar os zeros. Então, isso vai dar 6 dividido por 2, que dá 3, igual a 1,12 elevado a t. Bom, aqui que nós temos um problema, porque agora eu tenho que fazer o t sair do expoente. Como é que a gente faz isso? Bom, quando a gente está falando em juros simples e tu quer descobrir o t, e ele não dá nenhuma coisa diferente a não ser o log, significa que a gente vai ter que aplicar o logaritmo dos dois lados da igualdade. Ok? Então aqui eu vou ter log de 3 igual a log de 1,12 elevado na t. Por que eu utilizo o log aqui, tá? Pelo seguinte fato, que uma das propriedades do logaritmo é que o expoente aqui, ó, ele vem para frente do logaritmo multiplicando ele. Então significa que aqui eu vou ter log de 3 igual a t log de 1,12. Então o logaritmo ele me serve para retirar o t do expoente. Então a gente joga ele para lá utilizando o logaritmo. E aí o que acontece? Olha aqui, ó, log de 3 e log de 1,2 a banca me deu. Ela está aqui. Então eu posso
substituir agora os valores. Então, ó, o log de 3 é o 0,477, igual a t vezes o log de 1,12, que ele também me deu, que é 0,049. E esse 0,049 eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Fazendo essa divisão, a gente consegue achar o tempo. Então, esse número ele se aproxima de 10, certo? 10 anos. Que é a resposta da letra B. A número 3 fala o seguinte: o valor de uma criptomoeda Z passou de 15 mil para 21 mil no primeiro bimestre de 2021. A taxa de juros bimestral proporcionada por esse criptoativo nesse primeiro bimestre manteve-se a mesma ao longo do ano de 2021, sempre na comparação com o bimestre anterior, ou seja, no regime de juros compostos. Além disso, o valor do criptoativo no final de um bimestre era igual ao valor do mesmo criptoativo no início do bimestre seguinte. Considerando-se as condições apresentadas, o valor em reais de uma Z ao final do quarto bimestre de 2021 era de aproximadamente... Bom, vamos tirar os dados aqui. Então, inicialmente, a tua criptomoeda valia 15 mil. Então, esse é o teu capital inicial. O montante é de 21 mil, porque depois de um certo período, ele passou de 15 mil para 21 mil. E o tempo está em bimestre. Isso aconteceu, então, em um bimestre, esse aumento, de 15 para 21 mil. Só que aqui ele não me deu a taxa, tá? Ele não me falou qual é a taxa, e ele quer saber o montante no final do quarto período, do quarto bimestre. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é achar a taxa, tá? Usando os dados iniciais que ele está me passando, ok? Então, é a nossa fórmula: montante igual a capital, 1 mais I sobre 100, elevado na T. Bom, montante, 21 mil, capital, 15 mil, 1 mais o I, que eu quero descobrir, elevado a 100, elevado na T. Nesse caso aqui, ó, quando ele passou de 15 mil para 21, ele levou um bimestre. Então aqui o tempo é 1. Bom, o 15 mil, ele está multiplicando parênteses. Eu vou passar dividindo. Então 21 mil dividido por 15 mil. Isso dá 1 mais I sobre 100. Então isso dá 1,4 igual a 1 mais I sobre 100. O 1 a gente passa para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Então isso vai dar 0,4 igual a I sobre 100. Bom, passando 100 multiplicando 0,4, isso vai nos dar 40% ao bimestre. Cheguei na taxa. Agora, tendo o valor da taxa, a gente pode calcular o montante após 4 bimestres. Então, mesma fórmula de novo,
1 mais I sobre 100 elevado a T. Então, o capital é de 15 mil, a taxa é de 40% e o tempo é 4, já que são 4 bimestres. Então, 15 mil, aqui eu posso cortar um zero, então isso vai ficar, ó, um zero aqui embaixo, então significa que em cima tem que ter uma casa decimal. Então isso vai dar 15 mil vezes 1,4 elevado na quarta potência. Aí aqui tu tem que fazer 1,4 vezes 1,4 e assim por diante. Por 15 mil vai dar os R$ 57.624, que é a nossa resposta correta. Tá? Poderia ser calculado por 3 aqui, se tu usasse os 21 mil aqui. Questão número 4. Um cliente tem duas opções para investir R$100 mil em um prazo de 2 anos. A primeira opção oferece um retorno de 12% ao ano no regime de juros compostos, mas a cobrança de 15% de imposto sobre os juros proporcionados para o investimento. Então aqui nós temos uma parte bem importante, ó, que tem uma cobrança de 15% de imposto sobre os juros, tá? Bastante cuidado aí. Já a segunda opção oferece um retorno de 10% ao ano no regime de juros compostos, mas sem qualquer cobrança de imposto. Ao escolher a opção mais lucrativa, ao final de exatos 2 anos de investimento, esse cliente receberá a mais em relação à opção menos lucrativa uma quantia em reais igual a. Então aqui nós vamos ter que analisar as duas opções, tá? Então a primeira opção, nós temos um capital de R$100 mil com tempo de 2 anos e uma taxa de 12% ao ano. E ainda aqui nós temos um imposto de 15% do juro. Tá? Então essa é a primeira opção. Então vamos calcular ela. Então o montante é o capital, 1 mais I sobre 100, elevado a T. Então o capital aqui é de 100 mil. 1 mais taxa 12 sobre 100, elevado no tempo 2. Então, né, lembrando aqui, ó, 2 zeros, 2 casas decimais. Então isso dá 0,12 ao quadrado. Então vai ficar 100 mil vezes 1,12 ao quadrado, somando 1 e o 0,12. Então o nosso montante é o 100 mil vezes 1,2544. Isso agora, ó, eu posso pegar aqui, ó, 4 zeros e eliminar com as 4 casas decimais, aí some a vírgula. Aí tu vai ficar com 10 vezes 12.544. Então isso dá 125.440. Bom, mas a gente tem que lembrar que tem um imposto de 15% sobre os juros. Então eu tenho que achar o juro aqui. E o juro eu sei que é o montante menos o capital. Então daqui eu vou descontar os 100 mil
e eu descubro que o juro é de 25.440. E sobre esse valor, eu vou ter a incidência de 15% de imposto. Então eu vou calcular 15% disso. Então basta multiplicar por 15 sobre 100. Então aqui dá para já cortar um zero e vamos fazer agora aquela multiplicação ali. Isso dá 38.160 sobre 10. Corto zeros, então o juro é de R$3.816. Aí eu consigo achar aqui quanto foi o juro final da minha aplicação, que é os 25.440 menos o que eu vou pagar de imposto. Então, nessa primeira opção, eu vou ganhar R$21.624. Então, a segunda opção muda aqui para 10% ao ano, a nossa taxa. O resto segue tudo igual. Então, montante C, 1 mais I sobre 100. Lembrando que no 10% não tem cobrança de 15% de imposto, tá? Então vai ser 100.000, 1 mais 10 sobre 100, elevado na 2. São 2 anos também essa aplicação. Então, 100.000, 1 mais... Então aqui, ó, posso cortar um zero, ó, e um zero embaixo significa uma casa decimal em cima. Então 0,1 ao quadrado. Então aqui o montante vai ser de 100.000 vezes 1,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado, isso dá 1,21. Aqui tu pode cortar 2 zeros com 2 casas decimais para tirar a vírgula. Aí tu vai ficar com 121 vezes 1.000. Então isso dá 121 mais 3 zeros. 121.000. Qual é o valor do juro? Basta descontar aqui 100.000. Então o valor do juro aqui é de 21.000. Bom, como eu quero saber a diferença entre os dois, basta diminuir aqui do primeiro. Então essa diferença vai ser de R$624, que é a nossa resposta certa, a letra A. Número 5. O diretor financeiro de uma agência de veículos fez um empréstimo de R$300.000 em janeiro de 2022, junto a um banco que cobrava uma taxa de 4% ao mês, no sistema de juros compostos. Após exatos 2 meses da data do primeiro empréstimo, em março de 2022, o diretor financeiro pegou mais 200.000 emprestado, com a mesma taxa e sistema de juro. Em maio de 2022, exatamente 2 meses após o último empréstimo, liquidou as duas dívidas, zerando o saldo devedor. O valor pago pela agência de veículos em milhares de reais foi de aproximadamente... Bom, tá pedindo em milhares de reais, ali não tá botando zeros, a gente pode calcular com os valores que estão dando ali. Então, o primeiro empréstimo, nós temos R$300.000 que foram tomados, é o capital, com uma taxa de juros de 4% ao mês, e ela vai ser pago em maio. Então, olha só, nós estamos saindo de
Janeiro, que foi quando ele pegou esse empréstimo. Fevereiro, março, abril e maio. Então, qual é o nosso período aqui desse primeiro empréstimo? Vai andar 1, 2, 3, 4. Então, aqui o tempo é de 4 meses. Esse é o primeiro, tá? E ali ele já me dá os valores que eu posso utilizar para aproximação, tá? Para ficar mais fácil. Então, aqui nesse primeiro empréstimo, então, o montante, capital, 1 mais I sobre 100, elevado a T. Capital, 300 mil, 1 mais 4 sobre 100, elevado na quarta potência, que é lá em maio, que é o que ele vai pagar, tá? Pode ver que esse parênteses aqui, ó, ele já me dá o valor dado, que é o do 1,04 elevado à quarta. Esse valor ele já está me dando. Então, o montante aqui vai ser o 300 vezes 1,1698. Esse valor ele me deu. E agora basta aqui multiplicar. Tu pode ver o seguinte, ó, 2 zeros, tu pode cortar e muda a vírgula para cá, ó. Então vai ser 116,68 vezes 3. E agora eu vou calcular o segundo empréstimo, que é o de 200 mil. E esse segundo empréstimo, ele foi retirado em março, aqui. Então, ele vai andar 2 meses. Então, o montante, capital, 1 mais I sobre 100, elevado na T. Então, vai ser 200 mil vezes 1 mais a taxa é a mesma, só que agora é elevado ao quadrado. E esse valor, ele também nos é dado. 1,04 ao quadrado, ele está me dando aqui 1,0816. E agora é só multiplicar. Mesma coisa aqui, eu vou tirar os zeros e vou passar a vírgula para lá. Isso dá 216. Bom, agora eu tenho os dois montantes. Tendo os dois montantes, basta eu somar eles e ver qual o valor que eu vou ter que pagar. Então, 351 com 216. Isso dá 7, 6, 5. 567 mil, que é a nossa letra C. Questão número 6. Uma empresa tomou um empréstimo de 50 mil em janeiro de 2022 a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês. Para amortizar parte da dívida, a empresa pagou R$30 mil em março de 2022 e 20 mil em abril de 2022. No que se refere a esse empréstimo, o valor em reais do saldo devedor dessa empresa em maio de 2022 era aproximadamente. Bom, vamos montar uma linha do tempo aqui, tá? Então, ó, em janeiro foi tomado 50 mil de empréstimo. E em março, então aqui fevereiro, em março, ele pagou R$30 mil. E depois, em abril,
pagou mais 20 mil reais e quer saber aqui em maio quanto ainda que ele tinha para pagar, o saldo devedor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazendo passo a passo cada uma das coisas. Então, aqui eu vou pegar janeiro, que eu zero 50 mil, e vou calcular o meu montante que eu tenho em março. E aí, desse montante, a gente paga os 30 mil. E aí, a gente vai calcular um novo montante até abril, e depois o novo montante até maio, que é o que falta a gente pagar. Então aqui, ó, calculando o primeiro montante aqui, ó, de janeiro a março. C1 mais I sobre 100 elevado a T. Aqui a taxa é de 5%. Então vai ser os 50 mil, 1 mais 5 sobre 100 elevado a T. Bom, aqui ela vai andar 2 meses, ó. De janeiro a março, ela vai 2 meses. Então isso, ó, 1 mais, ó, 2 zeros, tem que ter duas casas decimais em cima. Então 0,05 ao quadrado. Então o montante aqui vai ser de 50 mil vezes 1,05 ao quadrado. Então vamos calcular esse 1,05. Então aqui, ó, eu posso tirar 4 zeros com as 4 casas decimais, ó. Aí a gente elimina a vírgula. Então vai ficar 5 vezes 11.025. Então nosso montante aqui vai ser de 55.125. Bom, desse valor, então, aqui eu calculei o montante até março, tá? E quando chegou em março, desse valor eu tirei 30 mil. Então eu vou ter um novo montante nesse momento aqui, que é de 25.125. E agora eu vou calcular esse valor recebendo juro de março até abril. Então nós vamos calcular um novo montante. Capital, 1 mais I sobre 100, elevado a T. Eu faço bastante essa fórmula para fixar, tá? Para vocês não esquecerem. Então vocês forem copiar, forem estudar, sempre coloca a fórmula que isso vai entrando na cabeça, tá? Então o nosso novo capital é os 25.125. A taxa nós já vimos que é 5%. Então isso vai dar 1,05. O tempo, agora ele vai andar somente um mês. Então é multiplicar os 25.125 por 1,5. E aí nós vamos achar o montante em abril. 2.638, quer dizer, 26.381 com 25. Esse é o montante que eu tenho aqui em abril. Mas desse montante eu estou tirando 20 mil reais. E aí vai me surgir um novo montante aqui que eu fiquei ainda. De R$ 6.381 aqui em abril. Que eu ainda estou devendo, tá? Que eu tenho que pagar esse valor. Só que esse valor aqui, eu tenho que jogar ele lá para maio. E aí nós vamos calcular mais uma vez o montante.
Então agora o nosso montante que vai receber o próximo juro é do 6.381,25. A taxa permaneceu a mesma, então 1,05 elevado na 1. Agora é só multiplicar esses dois, então aqui o montante é de R$ 6.700, que é a nossa resposta correta. Então, número 7, um cliente montou uma estratégia financeira aplicando parte de seu 13º salário sempre no início de janeiro de 2018 a 2021, conforme mostrado na tabela a seguir. A partir da orientação financeira de um especialista, ele conseguiu obter nesse período, com suas aplicações, uma taxa de retorno de 10% ao ano, sempre na comparação com o ano anterior. Ele pretende atingir o valor total acumulado de R$ 65.000 no início de janeiro de 2023. Considerando-se que essa taxa de retorno se mantenha, o valor mínimo em reais que esse cliente precisará depositar em janeiro de 2022 para atingir a meta em janeiro de 2023, a partir das aproximações dadas, pertence ao intervalo. Então aqui nós vamos montar uma linha do tempo para entender o problema. Então, em janeiro de 2018, vou botar aqui 2018, ele depositou R$10.000. Em 2019, ele depositou mais R$10.000, mesma coisa em 2020, 2021, aqui. Então aqui eu quero chegar a R$ 65.000. Esse é o montante que eu quero. E ele quer saber então quanto que eu vou precisar depositar aqui em 2022 para chegar nos 65.000. Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar todos os valores lá para a data final. Então aqui já vai entrar um pouquinho da ideia do fluxograma, que é uma aula específica que a gente vai ver. Então montei um fluxograma aqui, um fluxo de caixa, e todos esses valores eles têm que ser jogados lá para 2023. E eu somando todos esses valores aqui, o 10.000 que vai receber tanto de juros, esse 10.000 em 2019 vai receber mais tanto de juro. Somando cada parcela dessas com seu juro específico, eu vou chegar no montante final. E como é que a gente calcula? Por essa fórmula aqui, aproveitando que ele já me deu todos os dados praticamente prontos ali, tá? Então o que vai acontecer? Esse primeiro 10.000, eu vou calcular o montante dele, só que eu vou montar numa linha só. 10.000 vai multiplicar o 1 mais i sobre 100, ele já está me dando que é 1,1, e agora eu tenho que ver qual é o tempo, tá? Porque é 10%, vai ser 1,1. Aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Mais essa segunda parcela, que é um 10.000 vezes 1,1 elevado a que potência? Agora esse aqui vai andar 4 vezes. O de 2020 vai andar quanto? 3 vezes. O de 2021 vai andar 2 vezes. Não vai ter espaço no quadro. O x vai andar uma vez, que é o que eu quero descobrir. E tudo isso tem que ser igual
aos 65 mil, que é o que eu quero ter lá no final. Bom, todos os valores aqui, eles foram dados, tá? Então aqui nós temos 10 mil vezes 1,611, que é o valor que ele me deu de 1,1 na 5. Aqui, mais 10 mil. 1 na 4 é 1,464. O outro 10 mil elevado na terceira é 1,331, mais os 10 mil, 1,1 ao quadrado é 1,21, que ele não me deu, mais 1,1x, e isso tem que ser igual aos 65 mil. Agora aqui, ó, fazendo todas as multiplicações, ó. 3 casas decimais, eu posso tirar 3 zeros. E aí eu tiro a vírgula. Então vai ficar 1.611 vezes 10. Isso dá 16.110. Mais, ó, 3 casas, 3 zeros. E aí some a vírgula. Então aqui vai ficar 14.640. Mais 3 casas, 3 zeros. E aí some a vírgula. 13310, 13.310. Aqui eu tenho 2 casas decimais, então 2 zeros. Isso vai dar 121 mais 2 zeros, então 12.100, mais 1,1x igual a 65 mil. O que a gente faz agora? Soma todos os valores que foram dados aqui. 56.160. Então, 56.160 mais 1,1x igual a 65 mil. Pega esse 56.160 e joga para o outro lado. Fazendo agora essa subtração. 8.840. E agora passa 1,1 dividindo. E 8.036 é a nossa resposta, que é 8.036, letra A. Certo, pessoal? Então essa foi a aula de juros compostos. Semana que vem nós vamos ter a aula, se não me engano, sobre descontos, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Se vocês treinarem bem essas questões aí, a banca vai pedir, acho que algo mais ou menos bem próximo disso, tá? Um grande abraço a todos e até semana que vem.